Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia, mais um encontro, nosso terceiro encontro aqui no Pré-ENEM Eureka. Um grande prazer, um privilégio poder aí fazer companhia para você neste momento, né? Momento em que você está assistindo. Nós estamos aqui numa tarde típica curitibana, aquele ventinho geladinho, aquela garoa bem fina, gostosa, nós estamos acostumados. E eu amanhã estou fugindo para o interior do Paraná para dar aquela descansada no colo da mamãe. Privilégio falar com todos vocês. Hoje, 3 questões de filosofia também para a gente trabalhar. 3 questões básicas aí. Origem da filosofia, falando um pouquinho da filosofia moderna com Descartes e também com Hume. Vou falar um pouquinho deles também. E para finalizar, uma questão de Maquiavel. Ok? Vamos começar então com força total. Aqui na tela comigo então. Pode passar aqui para nós. Desculpa, me esqueci aqui, ó. Professor Marlos comigo aqui, fazendo companhia nessa tarde maravilhosa. Maravilhosa para você, chuvisco, cinza lá fora e você deixa isso e vai embora. Legal esse tipo de coisa. Diz que tá lindo lá fora, daí vai lá. Vou pro interior, vou pra região onde moramos. Zarpa aqui. Professor Marlos aqui e a Paula, nossa tutora vai também. Vai fugir pro colo da mamãe, né, professora? Vai deixar que deixe que eles fiquem. Privilégio tê-los aqui também fazendo companhia. Vamos começar então? Vão estar aqui do meu lado conversando com a gente um pouquinho sobre filosofia. Vamos lá então. Temas da aula aqui, origem da filosofia, Descartes, Hume e Maquiavel, como a gente havia então já comentado. Vamos para a primeira questão então, a questão 28, né? Traz 2 textos. No texto 1, Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe. Perceba aqui uma palavra importante, um conceito importante aqui. Opa, riscou errado aqui, tá? Não está indo para aquele lado, ó. Não está indo. Vamos lá, vamos tentar apagar e vamos tentar fazer de novo aqui. Professor, só para lembrar os alunos que agora a gente já está na prova de 2012. Isso, com Então, baixem a prova de 2012, tá bom? Não está grifando aqui para o lado, mas então ali é elemento originário. Elemento originário é a palavra fundamental. Então, Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe. Existiu e existirá. E que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensados. Transformam-se em água. A água, quanto mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Ok? Nosso primeiro texto, então, traz aqui uma fala da Grécia, né, do período pré-socrático, quando os filósofos buscavam encontrar a origem da natureza, a arqué da physis, né? Arqué, origem, physis, natureza. Então, os primeiros filósofos começavam entre os séculos 7º e 6º a.C., realizar essa grande mudança no modelo de pensamento. Qual seria essa grande mudança, então? Anterior a eles, nós tínhamos uma explicação presas a mitos. Eram as explicações mitológicas. Lendas, fábulas, histórias, contos que os gregos contavam para explicar a origem de alguma coisa. Famosos aí, por exemplo, o mito de Pandora, que nos explica então a origem das maldades, das coisas ruins deste mundo. Pandora, né? Defina isso. Então, a origem das coisas perversas, nocivas, vem da caixa de Pandora? Da caixa de Pandora, né? Da caixinha de Pandora. E aí existe um ponto interessante. Se nós fizermos uma análise de relação, a caixa de Pandora e o mito da criação com o surgimento da Eva tem uma relação muito interessante. Por quê? Porque para os gregos, no mito de Pandora, toda a maldade surgiu das mãos de uma mulher que abriu pela curiosidade a caixa. Dentro da nossa tradição, a mulher foi até a árvore do saber e provou do fruto, por curiosidade também. A mulher... Agora a culpa é minha, né? Foi, então, e provou do fruto. Provou do fruto, deu ok? Que deu. Pessoal, e aí nós vamos perceber então, essa relação, tá? Nós podemos fazer essa relação, professor? Podemos. Se você for fazer um estudo filosófico, somente relacionando o Antigo Testamento com muitas coisas do pensamento tradicional e clássico grego, vocês vão perceber muitos vínculos aí, né? Alguns amigos até fazem o vínculo e fazem a relação, por exemplo, do Platão com o Evangelho de Cristo. Tem muita coisa parecida, um fundamentando o outro, né? Mas aí são assuntos para longas conversas e bate-papos filosóficos.
O que eu queria ressaltar com vocês novamente é essa busca do grego, do pré-socrático, pela origem da natureza, a origem da vida, a arqué da physis. Isso tem um nome. Esse modelo de filosofia é chamado de cosmologia. Cosmologia é o estudo do cosmo, é a compreensão do cosmo. O que é cosmo? Mundo ordenado, ok? Edmar, amigo, então nesse sentido, é que eu pergunto a você, quando pensamos no elemento místico, que é literatura, né? Hoje a nossa aula daqui a pouquinho entrará em linguagens, em literatura com algumas vertentes, mas vemos pessoas que vivem muito essa questão dos sentidos. Um período literário de grande evidência, o nosso aluno sabe disso, é exatamente o simbolismo. No simbolismo, o que nós vivemos? O místico, o elemento do sobrenatural, a influência dos sentidos. Então, vive-se com essa percepção do todo. Eu creio que a filosofia, nesse sentido, me corrija, por favor, dialoga, sim, com algumas coisas dos mitos que os indivíduos criam a partir daí, não? Com certeza. O grego, o que acontece? Ele viveu momentos da sua história, principalmente a partir do século XV a.C. até o século VI e VII, o grego viveu um período em que ele estava desenvolvendo algumas coisas do seu cotidiano social. As grandes navegações comerciais, o surgimento da moeda, o surgimento de uma organização política. Todos esses pontos vão favorecer para que o grego comece a olhar aquelas explicações sem nenhum vínculo racional ou empírico que possa ser comprovado, passa a ser olhado com um olhar de desconfiança. Porque o meu mito conta a origem de alguma coisa, mas é uma explicação mitológica, desvinculada de compromisso com a realidade e com a verdade. E aí o que acontece? O mito do outro faz a mesma coisa. Qual dos dois está correto, então? E aí é onde o grego começa a perceber, opa, então existe alguma coisa na natureza que pode me explicar isso. Eu vou ter que encontrar dentro da natureza e na minha relação com a natureza esse ponto que vai fazer com que eu compreenda a origem. Isso tem um nome, cosmologia. Logia é estudo do cosmo, do mundo organizado, o mundo que tem uma ordem. O que eles estão buscando no período pré-socrático, na cosmologia? A arqué da physis, a origem da natureza. Vamos para o nosso segundo texto, então. Um texto do Basílio de Magno, olha que beleza. Diz o seguinte, esse filósofo medieval: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdos se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos 4 elementos, como nos ensinam aqui os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, eu comecei já. Eu gostei dos nomes. Hoje você trouxe a aula de filosofia também inspirativa para pais. Para pais, mamães. Anaxímenes, Basílio de Magno. Futuro te reserva, né, Paula? Que é precoce. Com certeza. O futuro reserva a Paula, denominada. Como vocês ficariam felizes? Imagina que a inspiração veio da aula de filosofia do Paraná. Maravilha, seria um prazer, né, cara? Seria um prazer. Continuando aqui, então. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Perceba que também é um texto de um outro período histórico, de um outro período filosófico, Idade Média, que está tratando do quê? Tratando também da origem do conhecimento, da origem da natureza, da origem da vida dentro da natureza. Pessoal, esta é uma dúvida que paira muito sobre o pensamento filosófico, né? O compreender da onde surgiu, da onde veio, o princípio da vida, o princípio da natureza, a origem de tudo isso. Nós temos um período medieval em que Deus era colocado como centro, o princípio, o fim, né? O alfa, o ômega, né? Então Deus é a partir dele que tudo surge. Ele é a origem de todas as coisas. E nós temos ali no primeiro texto uma concepção grega, como o próprio Basílio coloca, né? Uma concepção grega que se apegava às questões sensoriais, mas principalmente os 4 elementos da natureza enquanto sendo originários para a vida. Não nos esqueçamos que o primeiro filósofo a pensar dessa maneira foi uma pessoa chamada Tales de Mileto. O Tales de Mileto que dizia que a origem da vida está na água, né? Onde há água, há vida. Tirou a água, tirou a vida. Ok? Vamos ver qual é o enunciado que ele pergunta, né? Qual vai ser a pergunta? Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional.
As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teórica, né, na fundamentação das suas teorias, que, perceba, ele quer o ponto comum entre eles. Qual é o ponto comum? Acabei de contar para vocês. A busca incessante pelo princípio da vida, pela origem da natureza. Da onde surgiu? Da onde veio a vida? Das mãos de um Deus criador do sopro da vida? Ou simplesmente veio de uma sucessão de acontecimentos naturais dentro desse cosmo ordenado, dentro dessa estrutura universal, que fez com que surgisse essa vida? Vamos ver qual é a alternativa que fala sobre este ponto. Letra A. Eram baseadas nas ciências da natureza. Não são todas as teorias. Algumas, por exemplo, se apegam às questões religiosas, como, por exemplo, ou teológicas, com a mão de Deus agindo sobre essa origem. Refutavam as teorias de filósofos da religião. Não, nós acabamos de ver que alguns se apegam a essa concepção de Deus como Criador. Se nós voltarmos aqui o texto, nós vamos ver Deus como Criador de todas as coisas está no princípio do mundo e dos tempos. Então a gente percebe ali que não era refutando a teoria dos filósofos da religião, né? Ali tem um reforço nessa concepção. Letra C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Pessoal, muito importante falar da questão mitológica. Os mitos representam um modelo de conhecimento? Sim. Tem muita gente que pensa, se o mito, Edivan, não nos apresenta uma verdade que é concebida de maneira racional, lógica e coerente, com compromisso com a verdade, com compromisso com a realidade, então o mito não pode ser considerado verdadeiro? E eu sempre digo o seguinte, o mito é verdade para aquele que acredita nele. Hoje nós temos mitos, professor Marlos. Diga, meu amigo, fale tudo, eu estou aqui. Hoje o senhor trabalha com a literatura, sim, contando um pouco das nossas linguagens. E eu estou aqui no YouTube já buscando informações. Super Paula buscou, que nós estamos ao vivo. Você que está no YouTube conosco, grande abraço, hein? Especial abraço a você que achou agora o endereço no YouTube. Maravilha. Diga lá, meu irmão. Nós utilizamos hoje ainda mitologias ou contos mitológicos ou histórias, lendas, fábulas para contar para alguém algum tipo de verdade? Sem dúvida. Sem dúvida, porque você faz a analogia e faz a parábola também. Com certeza. Então ela acaba, de alguma forma, entrando em consonância com a reflexão. E cá para nós, amigo, muitos alunos gostam desse momento, de viajar. Por isso que brincávamos sempre com Viajando pela Literatura. É um produto da equipe Eureka também, da nossa família Eureka, Viajando pelo Conhecimento, Viajando pela Literatura, para permitir ao nosso aluno essa interlocução, esse passeio pelas lendas, pela mitologia. Maravilha. Está aí a comprovação de que nós utilizamos ainda de preceitos mitológicos, né? Mas nós não podemos pensar o conhecimento mitológico como sendo uma verdade sustentada por princípios racionais, lógicos, né? Porque a mitologia, o conceito de mitologia aqui nesse caso, aquelas lendas, aquelas fábulas, que eram para explicar a origem de alguma coisa, né? Algo que estava diante dos olhos dos gregos, mas que de repente não tinha ainda uma explicação fundamentada. Voltemos às alternativas aqui então. Então não é a letra C, vamos para a letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo? Está aqui a nossa alternativa correta, né? Postulavam um princípio originário para o mundo. Aqui a letra E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Essa é a visão do texto 2, a visão do texto 1 e do texto 2 tem em comum essa busca constante pela origem do conhecimento, a origem da vida, a origem do universo, né? Mas uma origem fundamentada num conhecimento filosófico, pautado na razão. Um conhecimento fundamentado nas experiências da vida, que tenha que ser comprovado. Quando Tales de Mileto afirma que a origem da vida está na água, ele tem que provar isso. Porque agora o grego não está fundamentando o seu conhecimento na crença. Ele está fundamentando o seu conhecimento no poder da razão, na capacidade do homem de identificar racionalmente uma lógica, uma coerência e identificar essa lógica e coerência dentro do universo. Esse vínculo, essa relação entre homem e mundo. Uma relação íntima, uma relação que perdura enquanto você produz conhecimento. Vai ser chamado no futuro, lá na Idade Moderna, de relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. Né? Falaremos disso um pouco mais adiante nos nossos próximos encontros. Vamos para a próxima questão, então.
Vamos para a questão 30 aqui, ó. 2 textos também. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Olha que interessante a frase, é apenas uma frase, retirada do texto do Descartes, né? Não é prudente confiar em quem já te enganou uma vez. Professor Marlos Paula, diga, meu amigo. Isso é um ensinamento para o nosso dia a dia. Com toda certeza. Se alguém enganou uma vez, o ser humano, segundo Descartes, tende a repetir a sua atitude. Então tende a enganar mais uma vez. E aí vai também um ditado popular, aquele ditado popular que dá conta do seguinte: quando o indivíduo mente demais, quando o indivíduo só mente, você não consegue mais acreditar nele. Então, mesmo que ele conte uma verdade, que ele externe uma verdade, porque ele mentiu tanto, você chega assim, ó, agora eu não acredito. Mas é verdade, não acredito. É aquela história das ovelhinhas. Ah, o lobo, é o lobo, é o lobo, nunca era o lobo. É o lobo, nunca era o lobo, é o lobo, não é que é o lobo. Quando o lobo veio, agora é o lobo. Ninguém acreditou nele, o lobo deu um jeito nas ovelhinhas. Era tarde demais, né? Então, pessoal, não dá para confiar em quem já nos enganou. O que o Descartes está dizendo aqui? Quem ele está dizendo que não é para nós tomarmos como fonte confiável de conhecimento? Vamos voltar ao texto aqui, ó. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. Então, o Descartes coloca o sentido como sendo uma coisa que nos engana, uma fonte de conhecimento que é passível de estar nos enganando. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar a nossa suspeita. David Hume. Pessoal que vai fazer vestibular Direito, Psicologia, Filosofia pela Universidade Federal do Paraná neste ano, terá na sua prova de segunda fase um texto do David Hume desse livro. Voltemos aqui mais uma vez à tela só para eu ressaltar o livro. Uma investigação acerca do entendimento sobre o entendimento. Pode arriscar. Tá aqui, ó, tá arriscando, já voltou a funcionar. É a nossa então, técnica aqui, eles não sabem. Esse texto aqui, né, você vai procurar nesse texto aqui, então, a parte 8 do texto ali, em que ele vai falar sobre a liberdade e a necessidade. Alunos que vão fazer vestibular da Federal no final do ano, Filosofia, Direito e Psicologia, segunda fase, tem pelo menos 2 ou 3 questões sobre David Hume, liberdade e necessidade. Não é o que o nosso texto está nos trazendo. Mas o texto está nos trazendo um trecho em que fala: uma ideia, uma vez concebida por você, ela tem uma origem na realidade. David Hume é o defensor do empirismo, Descartes o defensor do racionalismo. Edivan, qual que é a diferença básica entre os dois? Eu sempre tive vontade de entender isso, né? Qual que é a diferença entre empirismo e racionalismo? Eu vou utilizar então 2 frases, uma para definir o empirismo, uma para definir o racionalismo. Racionalismo, a essência precede a existência. Primeiro você pensa, depois a coisa existe, porque as coisas existirão de acordo com o seu pensar. Empirismo, a existência precede a essência. Lembremos do John Locke. A nossa mente, quando nascemos, é uma tábula rasa, um papel em branco, que conforme vamos vivendo e experimentando o mundo, vai sendo escrito na nossa mente todas as nossas experiências e os nossos conhecimentos. E aí nós temos um ponto que é fundamental. A essência precede a existência, racionalismo. A existência precede a essência, empirismo. Racionalismo cartesiano, empirismo, então, do David Hume. Perfeito. Ok? Amigo. Quem está conosco pelo YouTube, olha, estamos recebendo aqui informações, você que está conosco pelo YouTube, nesse momento, olha, são 2 horas e 19 minutos aqui pelo nosso relógio, então você está conosco ao vivo nesse instante pelo YouTube, canal do YouTube preparado para você nesse instante. A você que acompanha pela TV Sinal e você que nos acompanha pela E-Paraná também. Os nossos alunos nos polos espalhados por todo o território nacional, sobretudo no Paraná. A você de Minas Gerais que está conosco, queridos de Minas Gerais, dos mais variados polos e também do estado do Piauí. Edivan nos falava sobre Palotina. Um abraço, então, você de Palotina que está conosco. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Manda Perfeito, perfeito. Um abraço para todo mundo lá. Tem meus primos que moram naquela região. Pessoal, entendemos os 2 textos.
criticando o sentido enquanto fonte de conhecimento, outro valorizando o sentido enquanto fonte de conhecimento e de saber, ok? Vamos às alternativas então, por gentileza. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permitem assumir que Descartes e Hume, né? Vamos ver lá, aqueles textos retirados das obras, né? O que eles nos trazem aqui? Qual é a comparação que nós podemos notar? Letra A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Então eles estão nos dizendo aqui que os sentidos nos permitem um conhecimento legítimo. Os sentidos. E aí eu vou e pergunto para você, Descartes diz o que no texto dele? Não se pode confiar em quem nos enganou já uma vez. Será que os sentidos nos enganam? Certeza. Paulinha, Paula. Por quê? Porque ela tem o sexto. Ela tem o sexto, né? Elas têm o sexto. Tem. Paula, dezembro, janeiro, você à beira-mar, acompanhado por aquele belo moço, aquele belo rapaz, que levou você então para ver o pôr do sol numa praia no nosso litoral brasileiro. E ele disse para você assim, veja, Paula, aquele barco, que lindo. Enquanto ele navega em direção ao horizonte. Aí, de repente, você que assistiu a aula de filosofia, diz a ele o seguinte, você nota como o barco está ficando pequeno conforme ele navega em direção ao horizonte? E ele então... Ele vai se perder. E ele então vai dizer assim, é verdade, o barco está ficando pequeno, mas você viu a aula de filosofia e vai dizer a ele o seguinte, não é o barco que está ficando pequeno, são seus olhos que já não conseguem mais olhar o barco do tamanho real, porque os nossos sentidos nos... enganam. Aí ele me abandonou sozinha na praia. Mas né? ela sabe que ela é da área, que isso é um fenômeno físico. Casamento. Olha o cara da linguagem, né? Fazendo a coisa certa aqui, não? E aí você vai notar então que os sentidos nos enganam. E o paladar nos engana? Será que o paladar também nos engana, Edvan? Será que a gente de repente sente gostos diferentes? Me lembro sempre daquela expressão, né? O cafezinho, você bota um pouquinho de café, toma um golinho, e aí você vai e come um doce de amendoim. A famosa paçoquinha. Comeu e toma mais um golinho do café. O segundo gole de café já não será com o mesmo sabor do primeiro. Mas espera aí, trata-se do mesmo café. O que mudou? O seu paladar, os sentidos nos enganam. Ok? Então Descartes não confia nos sentidos. Ele não vai admitir os sentidos enquanto fonte de conhecimento verdadeiro e confiável. Voltemos às alternativas então. Esta aqui nós já eliminamos a letra A. Vamos para a letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia. Nós vamos notar então, na fala do David Hume, que é necessário a gente refletir sobre uma ideia, por quê? Para entendermos da onde surgiu essa ideia. Segundo Descartes, as ideias são inatas, palavrinha importante, inata, nasce conosco. Segundo David Hume, as ideias são adquiridas por meio das suas experiências. Não nos esqueçamos, Locke, tábula rasa, papel em branco. As nossas experiências vão escrevendo em nossa mente, em nossa consciência, todo o nosso conhecimento. O nosso arcabouço de saber é escrito de acordo com as nossas experiências. Quanto mais você experimenta o mundo, mais conhecimento você terá. Segundo Descartes, quanto mais experiências que você tiver com o mundo, mais você pode confirmar as ideias que outrora já foram colocadas em sua cabeça pelo ser perfeito que constituiu o mundo empírico, o universo, e constituiu as ideias que estão na sua mente. Esse ser perfeito, Descartes chamará de Deus. Ok? Tudo bem. Vamos para a alternativa C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Palavrinha importante, criticismo. Criticismo é uma coisa, eu vou tentar escrever, pensada por um cara chamado Immanuel Kant, que dirá, o criticismo, eu tento explicar para os meus alunos de uma forma bastante alegórica, eu digo assim, Kant resolveu um dia fazer uma vitamina.
pegou uma porção de racionalismo e uma porção de empirismo, que parecia que não se juntavam nunca, né? Era a água e o óleo nas concepções mais científicas aí, na física, por exemplo, né? Na química. E aí o Kant jogou tudo aqui num liquidificador, bateu, misturou aqueles elementos ali, fez a vitamina. Jogou fora o que dos dois não serviam, e a vitamina, então, é o que eu brinco e chamo de criticismo. Essa tentativa de juntar esses dois princípios. Falou em criticismo, falou em Kant, não nos apeguemos, então, a Hume e nem a Descartes na concepção do criticismo. Ok? Voltemos para as alternativas, então não é a letra C. Letra D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Não, né? Não é assim que funciona. Eles não são céticos. Eles acreditam na existência de uma verdade e que o homem pode conhecer essa verdade, né? Então, essa alternativa já se extingue imediatamente. Por quê? Porque eles não são céticos. Há sempre aquelas pegadinhas, né? O fato de Descartes utilizar-se em algum momento da sua filosofia, da construção do seu sistema, do seu método. A dúvida enquanto método total, ou seja, a dúvida no seu extremo, a dúvida hiperbólica. Descartes duvida de tudo, então ele é cético? Não, Descartes não é cético. Porque ele acredita na existência de uma verdade. Ele apenas ainda não havia encontrado naquele momento uma que pudesse ser considerada evidente. Verdade evidente para o Descartes é aquela que se apresenta livre de qualquer possibilidade de ser questionada à nossa mente. Então a verdade que se apresenta evidente é aquela que a nossa razão aceita sem nenhum tipo de questionamento. Voltemos então às alternativas. Nos restou aqui a letra E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Perfeito. Para David Hume, os sentidos nos dá os primeiros passos para o conhecimento, né? As nossas experiências, as primeiras são sempre sensoriais. É a visão, a audição, são os nossos primeiros modos de conhecer o mundo. E eles são importantes para fundamentar aquilo que é o conhecimento empírico. René Descartes vai dizer que eles servem para nos reforçar as ideias prontas ou confirmar as ideias prontas. Mas eles nos apresentam apenas um certo limite, porque a verdade se encontra na ideia, na razão do homem. Ok? Edivan, me lembro muito aí, me parece muito aquela discussão platônica, né, do mundo das ideias, do mundo sensível. Sim, Descartes é uma pessoa que se utiliza muito, bebe das águas do Platão para poder formular o seu racionalismo. Ok? Beleza? Vamos lá? Alternativa correta, então, letra E de Edivan, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Quem é que valoriza mais os sentidos? Os empiristas. Os racionalistas desconfiam dos sentidos. Fazem uso dele, mas de uma forma desconfiada. Sempre com um pezinho atrás. Ok? Nossa última questão de hoje, então. Olho aqui na tela. Questão 31. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Perceba uma palavra essencial aqui. Ele disse, não ignoro. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Nicolau Maquiavel, na sua célebre obra O Príncipe. Né? Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, você quer ler coisa boa? Né? Porque eu acho que todo aluno tem que ter aquele desejo de ir além do que a gente muitas vezes acaba podendo falar na sala de aula pelo nosso limite de tempo, né? A aula de filosofia é uma aula que você não tem 5 aulas de filosofia por semana, e se você tem, você é um privilegiado. Geralmente uma ou duas aulas, né? Geralmente uma ou duas aulas, né, Mário? As escolas oferecem. Então não dá tempo da gente mergulhar tão profundamente. Não. Mas eu sempre lanço para os meus alunos o seguinte, o aluno tem que ter aquele desejo de ir além do que o professor nos mostra em sala, né? Sabe, amigo, que nós defendemos a filosofia desde antes. A equipe Eureka tem uma história de 11 anos.
E dentro desse cenário de 11 anos, antes de a filosofia retomar o seu caminho natural, banido pela ditadura civil-militar, nós sempre defendíamos a filosofia e a sociologia. Abertamente, os nossos programas históricos mostram isso. 2005, 2006, nós estávamos defendendo já a filosofia. E eu sempre digo, em redação, quem me acompanha às terças-feiras sabe disso. É imprescindível que você conheça nomes e elementos filosóficos para usar como apoio para o seu texto redacional. Sempre dizemos que essa bagagem, ela é imprescindível, amigo. Então, ver filosofia é também ampliar o seu leque para usar na redação. Eu sempre digo que o conceito filosófico ele é essencial, né? Pensar filosofia sem conceito não dá. E professor, onde eu vou encontrar os conceitos? Nas obras. Edivan, é muito difícil, eu li uma vez e não entendi. Leia 2. Mas eu não entendi. Leia 3. Leia 10 vezes. Mas eu sempre digo assim, se o cara conseguiu produzir aquilo, cara, você só basta ler e entender. Mas eu não estou conseguindo entender, o que eu faço? Leia de novo. Ah, mas eu não estou entendendo, então procure um professor. Ele vai te ajudar. Mas você não pode simplesmente desistir no meio. Ah, eu não entendi nada, então deixa para lá. Maquiavel nos oferece uma obra que é maravilhosa. Concordo, os primeiros capítulos são maçantes, ele nos traz uma realidade histórica, social muito restrita à Itália, mas depois ele começa os ensinamentos dele, né? E são essenciais. Grandes líderes mundiais aí, políticos utilizaram esse livro na cabeceira da sua cama, aquele livro que você lê diariamente como o livro dos ensinamentos, ok? Vamos então perceber o que ele vai nos perguntar sobre o Maquiavel, que está dizendo então que não abandona a ideia do acaso, né? Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista. Vamos ver o que ele nos pergunta aqui então, né? O que ele está querendo saber? Ó? No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista ao fato. Que fato? Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo, né? Será que Maquiavel está nos dizendo que nós temos que valorizar o fato de que Deus mexe as peças do mundo de acordo com a sua vontade, ao seu bel prazer? Que existe um ser magnânimo superior que mexe as coisas nesse mundo? Existe um botãozinho chamado play, acelera, desacelera, trava, pausa. Será que é assim que funciona? Maquiavel está nos dizendo o seguinte, existe o acaso, existe a situação, existe a ocasião. Ele vai chamar isso, pessoal, de fortuna, o acaso. E existe o homem que é prudente. O que é um homem prudente, segundo o Maquiavel? É o homem que se utiliza da virtude. O que é virtude? Você saber utilizar-se do momento certo para agir de maneira correta. Eu sempre dou exemplo para os alunos do Romário. O Romário não era Senador Romário. Não era um atleta veloz, assim, de grandes explosões. Ele corria muito em campo? Pouco. Mas ele sabia utilizar os espaços. Ele treinava bastante? Também não, mas ele utilizava bem os seus espaços. Ele era oportunista, tá? Então voltemos às alternativas aqui. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos? Não, ele diz que ele aceita a ideia do acaso, né? Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana? Sim, essa é a alternativa correta. Eu confio na razão como construtora da minha vida. Existe o acaso, mas existe também o quê? O meu poder de escolha, o meu livre-arbítrio. Então existe 50% de acaso e 50% de livre-arbítrio, de escolha pessoal. Cabe a nós escolhermos e decidirmos sobre a nossa vida. Isso é Maquiavel. Ok? Pessoal, muito obrigado por hoje. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos em breve novamente, nos alimentando e bebendo um pouco mais dessa maravilha que é a filosofia. Muito obrigado, professor Marlos e Paula. Daqui a pouquinho é comigo. Vamos em frente. O professor Marlos vai só tomar uma água e voltar aqui com todo mundo junto para mais uma aula de literatura. Grande abraço a todos. Até mais.